mais uma vez, quero agradecer aqui em meu nome, em nome da Cida, em nome da família Jornada Imersão, a participação de todos vocês. É muito bom estar aqui nesse momento, em família. Eu e Cida estamos aqui muito à vontade, porque tanto eu quanto ela, tenho certeza que não estamos com a intenção de ensinar nada, mas sim trocar uma ideia, uma experiência, uma vivência. Nós vamos falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vive, né? Olha só, nós temos uma audiência até do Uau Uau ali, rapaz. Rapaz, que é Tatiana? Olha lá, coisa linda! Estou falando, nós estamos ficando importantes demais, até, ó. E tá ali, prestando atenção, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, nós vamos estar aqui, César também. César, muito obrigado pela participação, viu? Um abraço para você, estamos juntos aí. Bom, pessoal, Cid, tem que ter um monte de general aqui, Cid. Vou falar para você. Hoje vai ser prova de fogo. É bom demais. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso bate-papo, né? Nosso momento, vamos chamar de momento de reflexão, um momento muito bacana, sobre um tema hoje que nos assola, um tema hoje que nos preocupa bastante, porque a própria Organização Mundial de Saúde, né, tem colocado como a depressão, ela está hoje lá no início, no ranking das doenças que estão atacando mais do que nunca a população nacional, né? Então nós temos depressão, também no mesmo ranking, no mesmo nível, nós temos síndrome do pânico, nós temos aí no mesmo nível, nós temos alguns distúrbios psicossomáticos, né? E o César mesmo, um tempo atrás, aí, recentemente, falou sobre procrastinação, é outro distúrbio que vem vindo. Lembrando que a depressão, ela nada mais é do que uma doença que afeta principalmente o emocional das pessoas. A depressão, né, ela é um distúrbio psicológico, né, caracterizado principalmente por sentimentos de angústias, de tristeza. Lembrando que a tristeza, sentir tristeza, pessoal, é normal, porque nós somos constituídos de algumas emoções, sentimentos, chamados sentimentos primários, né? Então, são sentimentos, emoções que nós temos desde o nosso nascimento, desde a formação. Então, quando a gente fala sobre tristeza, alegria, é extremamente normal ter, né? Então, tem muita gente que, às vezes, confunde. Puxa, eu estou passando por um momento triste. Será que eu estou com depressão? Não, a tristeza é normal. Todos nós sentimos tristes em algum momento na nossa vida, mas quando nós não conseguimos gerir as emoções, né, nós estamos sendo afetados pela falta da paz interior. A energia ela está indo embora. Aí sim nós precisamos começar a nos preocupar. Gerir as emoções, tratar as emoções, e já a Cida também fala sobre isso, é imprescindível. Se você quer ter saúde hoje, se você quer aproveitar o melhor que a vida pode te oferecer, você precisa entender, aprender a fazer a gestão das emoções. Porque o que acontece? A depressão, né, como síndrome, ela se manifesta por meio de, além do que eu falei, né, ela se manifesta por meio de alteração de humor. Por exemplo, ela começa a aparecer sinais de tristeza, sinais de apatia, sinais de irritabilidade. Além disso, também a depressão, ela... É só um detalhe, pedir aí, pessoal, que coloque os microfones aí no mudo, porque senão começa a vazar a informação. Obrigadão. E aí, vamos entender um pouquinho. Nós vamos entender um pouquinho o conceito, depois nós vamos fechar aqui com algumas práticas interessantes para a gente trabalhar isso, né? Então, como eu estava dizendo, a emoção, ela é uma síndrome, e a depressão, ela ataca três bases importantes. Ela altera, primeiro, o nosso humor, a gente passa a ficar mais triste, apático, irritado por qualquer coisa. Altera a nossa cognição, o nosso processo de aprendizagem. Consequentemente, a gente passa a ter um pessimismo muito alto, baixa taxa de autoestima, desesperança, começa a passar pela mente ideias de morte. E o terceiro pilar, não menos importante, são alterações do que nós chamamos de psicomotricidade. Bega, que palavrão é esse? O que significa? Significa que a psique, ela trabalha, afeta também o nosso aparelho psicomotor. Então, a gente verdadeiramente passa a sentir falta de energia, falta de vontade, excesso, cansaço em excesso, e aí, gente, começa a sentir um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio
total do que nós chamamos de neurotransmissores. E aí, pessoal, resumo, começam a vir as alterações das respostas emocionais. Principalmente quando você passa a não ter mais prazer, não ter mais bem-estar no que você faz no dia a dia. E nós temos que tomar um cuidado tremendo, porque hoje o mundo, na forma como ele está, você precisa entender que você não faz parte desse mundo, você não tem que entrar nessa sintonia, nessa frequência. Você tem que entender que, em primeiro momento, você precisa cuidar da sua saúde emocional. Nós temos hoje o que nós chamamos de múltiplas inteligências. Então, eu tenho, de um lado, inteligência emocional, da qual eu faço a gestão das minhas emoções, que eu entendo que eu estou nesse mundo não por acaso, eu não sou obra de um mero acaso, portanto, existem a todos os momentos gatilhos emocionais, mas a partir do momento que eu sei a minha existência, eu entendo a minha identidade, eu sei porque eu estou aqui, e sei aonde eu quero chegar, principalmente, as emoções, os gatilhos não vão me pegando. Nós chamamos isso de inteligência emocional. De um outro lado, nós temos uma inteligência intelectual. Essa inteligência, ela representa as nossas razões. Por isso que nós temos que tomar atitude em cima de razão e não de emoção. Se você me perguntar, Bega, qual é o equilíbrio principal para que a gente possa ter uma saúde bacana, mental, física, emocional, psicológica, e que eu possa tomar decisões corretas na vida, você precisa utilizar 80% de razão e 20% de emoção. Inclusive, para você ter uma ideia, tanto eu quanto a Cida, que trabalhamos tanto as questões emocionais, você precisa entender que para lidar com as emoções, você não lida com outras emoções. Para lidar com as emoções, você precisa lidar com a razão, os pés no chão. E aí a terceira inteligente, lembra que eu falei para vocês, né? Nós temos múltiplas inteligências, e a terceira inteligência é a inteligência relacional. Portanto, quando eu sei trabalhar a minha razão, sei trabalhar a minha emoção e sei trabalhar os meus relacionamentos, eu passo a ter o que nós chamamos de uma vida saudável, psico, emocional e física. A depressão, quando a gente vai perdendo um pouco esse equilíbrio entre essas inteligências, múltiplas inteligências, a gente começa a sentir também um estado de vazio na alma. Nós chamamos isso profissionalmente de lassidão. O que é isso? O que esse vazio provoca? Falta de ânimo, um estado de espírito cansado diante dos acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, um estado de apatia, uma letargia e muitas vezes uma ansiedade. Por isso que algumas pessoas, quando estão passando por uma fase de depressão, elas se sentem totalmente travadas, paradas. Por isso que os principais sintomas da depressão é alteração do humor. E essa alteração do humor é o primeiro sinal, pessoal. Se você quer analisar se você está entrando num processo depressivo ou não, fique muito atento ao seu humor. Porque quando você começa a entrar num estado depressivo, há uma alteração do humor. E aí, consequentemente, você começa a ficar deprimido. E se esse estado de depressão, deprimido, o humor alterado, tem algumas pessoas que choram demais, tem algumas pessoas que se irritam demais, fora do normal. Se você ficar passando por esse sintoma por mais de 2 semanas, tendo a perda de prazer em realizar atividades que antes traziam alegria, traziam sensação boa, e hoje trazem tristeza, trazem fadiga, trazem cansaço, se isso está durando mais do que 2 semanas, passou de 14 dias, você precisa ficar atento. Mas aqui vai uma observação, e aí eu passo a palavra para a Cida também. Cuide da sua saúde psicológica e emocional. Na vida não se analisa um filme por uma única cena. Nós temos que analisar o filme todo. Portanto, quando você vai fazer um tratamento, um acompanhamento, uma mentoria, uma psicoterapia, tanto eu quanto a Cida, e eu posso falar no nome dela, porque nós trabalhamos muito próximos, né? Nós temos uma afinidade, nós temos uma linha de trabalho muito, muito, muito conectada. Então, nós trabalhamos o quê? A história. Porque comportamento humano nada mais é do que reflexo, nada mais é do que resposta
a estímulos, e estímulos estes que foram recebidos durante a infância, adolescência e juventude. Por isso que muitas vezes você está tendo, e não é, você está com um comportamento tóxico, sabotador, limitador, e aí você não entende o porquê. Nós precisamos procurar a causa raiz disso. Nós precisamos navegar na sua linha do tempo, nós precisamos navegar na sua história para entender aonde estão os nozinhos da sua história e assim desfazê-los, e assim ressignificá-los. Quando nós entramos na jornada de imersão, e um dos grandes objetivos disso é provocar verdadeiramente uma mudança, uma transformação da sua mente, o que nós chamamos, e a Cida fala muito bem sobre isso, que é a metanoia. É a mudança verdadeira da mente. Mas lembrando também que o cérebro tem uma grande participação nesse processo. Muitas vezes nós jogamos a culpa na nossa mente, mas o cérebro também é responsável. O cérebro e a mente trabalham em conjunto, fazendo uma interface muito importante para a leitura do que vai acontecer. Assim como nós temos duas grandes engrenagens mentais, uma que nos limita e a outra que nos impulsiona, nos possibilita, também podemos dizer que nós temos o cérebro negativo e o cérebro positivo. E é uma questão de reeducar, é uma questão de ressignificar. Por isso que a Cida também fala com propriedade da importância de nós curarmos as nossas feridas emocionais. É importante nós entendermos que, às vezes, muitas cicatrizes da nossa vida, elas ainda não foram curadas. Elas fecharam, mas ainda há a inflamação, ainda há a infecção interna que precisa ser trabalhada. Por isso que na jornada em imersão, muitas vezes, mas muitas vezes nós escutamos, bom, peraí, quer dizer então que eu não estou curado? Quer dizer, então, que aquilo que eu sofria, eu estou passando pela imersão e isso está voltando à tona de novo e está me dando vontade de chorar? Pois é verdade. Tem muita coisa que nós acreditamos que nós já resolvemos lá atrás e na jornada em imersão a coisa vem à tona. Por quê? Porque há certos ditados populares que eu quero convidar você a descartar da sua vida. Ditado que diz assim, põe pedra em cima que tudo resolve. Pode acreditar, põe pedra em cima que vai apodrecer e vai ficar muito pior. Não, o tempo cuida, deixa para lá, o tempo passa. Não, o tempo não cuida, o tempo vai passar e você vai carregar esse peso, essa infecção, essas dores emocionais. Portanto, eu quero te dizer, se doeu, é teu. Trata, cuida, gera perdão. Quer matar alguém? Todos nós temos vontade de matar alguém. Faz parte do processo. Mas isso tem que ficar só no imaginário, não pode ser no real. Porque quando você não perdoa aquilo que as pessoas fazem para você, pode acreditar, você continua ficando muito bravo com as pessoas, mas quem está se envenenando, está morrendo dia a dia, é você mesmo. Então, aqui nós começamos o nosso bate-papo. Depois eu vou falar para vocês que internacionalmente é catalogado 5 tipos de depressões, e eu vou explicar para você cada tipo desse. E no finalzinho, eu e Cida vamos dar umas dicas de como é que você faz na prática para lidar com isso. Mas eu quero falar logo de cara. Quer resolver o BO? Imersão na veia. Fala aí, minha mana! Tirando, né, toda essa, né, a parte físico, né, aquilo que você vai até o médico, faz todos os exames necessários, né, para entender se é fisiológico ou se realmente é emocional. Porque hoje eu atendo muitas pessoas que, na verdade, sabe como que elas estão vivendo? Assim, ó. Boa. Estão vivendo do passado, certo? Por isso que chama passado, passou. E aí, o que que acontece? Quando não resolvemos esse passado, quando não saímos de lá, o que que nós fazemos? Na verdade, nós estamos revivendo essa dor novamente. E aí nós temos ali as memórias, né, nossos arquivos, que foram, né, arquivando nossa caminhada, nossa jornada. E eu digo muito que as pessoas, elas vão lá, acontece todas as situações no avarejo, e elas querem resolver uma tacada. Então, eu quero falar para você que está aí me ouvindo, eu falo muito da prática, eu tenho uma história muito desafiadora,
mas eu resolvi sair de lá. E tem uma história que o pessoal conta que eu acho muito legal, que ele fala assim, ó, 2 monges resolveram ir para a montanha. E eles, caminhando à beira de um riacho, eles fizeram um voto que eles não tocariam em mulheres. Não vamos tocar em mulheres, nós estamos indo para uma montanha, nos retirar, para um retiro. E nessa jornada, nessa caminhada, eles encontram uma mulher afogando nesse riacho. E aí um falou para o outro, nossa, não podemos ajudá-la, porque nós fizemos um voto que não tocaria em mulheres. E eles começaram a caminhar, e nesse momento, eles entenderam que um deles falou, não consigo ver essa mulher morrendo, eu vou ajudá-la. Pegou essa mulher e trouxe até a margem. Ele deixou a mulher à margem e eles continuaram caminhando. E nessa caminhada, um falou para o outro, você não podia ter tocado aquela mulher. Ele falou, pois é, mas foi bem desafiador, eu não consegui deixá-la morrer. Então, infelizmente, toquei. Mas tá bom, vamos caminhando. E continuaram caminhando. E o moço falou novamente, nossa, você tocou aquela mulher. E nós falamos que não iríamos tocar em mulheres. E nisso o moço falou para o outro e disse assim, eu já deixei ela lá atrás, você está carregando ela até agora. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida, o nosso presente, olhando para o retrovisor do carro. E sendo que o para-brisa ele é muito maior, então nosso futuro é muito mais brilhante, você pode ter o futuro que você deseja. Mas só que não, as pessoas elas preferem muito mais viver do passado, viver aquela dor, reviver ela todo dia. Então ela está andando, olhando para trás. E como que vão sair de lá, Cida? Como assim? Eu lembro todos os dias o que fizeram comigo. Eu entendo isso. Vamos ter que voltar àquela situação e resolver aquela situação. Com você mesmo, com você com o outro, e você com Deus. Temos que resolver isso. Então, é necessário ter essa consciência. Então, eu atendo pessoas que ela fala assim para mim, eu estou lembrando quando o Joãozinho falou comigo naquela tarde, isso, e ele não cumpriu. Gente, como assim? Isso tem anos, e você está lá nesse momento até hoje. Eu quero dizer para você que eu penso da seguinte forma, 10% é para me viver o passado, para me arrepender daquilo que eu fiz, que eu não preciso viver aquilo mais. Eu posso me arrepender e continuar caminhando, 10%. 30% eu quero viver o futuro, que é onde eu vou ter uma visão de um futuro extraordinário, onde vou fazer meus projetos, meus planos para amanhã. Mas 60% é hoje. Então, como diz meu irmão Wellington Berg, é hoje agora, é hoje agora. Então, as pessoas vivem remoendo o passado, sofrendo de novo, e tristeza, e angústia. Isso acontece em várias áreas da vida da pessoa. Ela não consegue sair daquele lugar, ela está lá presa naquele lugar. Pensa bem se você está conduzindo um carro, olhando para o retrovisor, você vai bater o carro. O para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Então, vamos olhar para frente, vamos aprender a entender que o presente é um presente de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então, eu decidi deixar o passado no passado, para que eu possa, às vezes, ter que dar um depoimento, algo a respeito do meu passado, eu tenho que forçar, eu tenho que pensar de novo, por quê? Porque realmente eu me perdoei, eu perdoei as pessoas que me ofenderam no passado, eu decidi sair de lá, eu me resolvi, o jornal de imersão nada mais é do que levar você a essa fratura traumática que está te prendendo até hoje. Até hoje você está preso àquela situação. E aí basta acontecer algo que ativa o gatilho da tristeza, da angústia, da solidão. Eu quero que apague as luzes. Gente, onde chega a luz, as trevas têm que ir embora. Agora, se eu começar a alimentar tudo que eu alimento cresce. Tudo que eu foco cresce. Se eu foco no negativismo, se eu foco no pessimismo, vai crescer. Mas eu convido você a viver o hoje.
aproveitar a oportunidade que você tem hoje. Nossa, Cida, mas você não tem noção do tamanho da tristeza, mas eu quero dizer para você que é possível ser curado. É possível ser curada. É o que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado, é aquela plenitude, a paz que excede o entendimento humano. Eu quero falar para você que é possível, pelo aquilo que eu vivo, não pelo aquilo que eu ouvi dizer, mas é aquilo que eu vivo. Eu tenho acontecendo várias fraturas traumáticas, desde o ventre da minha mãe, a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, eu tive vários traumas. Mas eu decidi resolver cada um deles e sair de lá, perdoando, resolvendo, ressignificando aquela história. Porque é possível ressignificar aquela história. Sabe como que eu digo? Poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Mas não, nós começamos a alimentar. Eu brinco muito que é assim, o pássaro, ele pode até sentar na sua cabeça, mas fazer um ninho depende de você. O que você quer dizer com isso? Se você continuar alimentando uma tristeza, uma angústia, uma solidão, um sentimento de abandono, um sentimento de perda, isso vai crescer, vai aumentando e vai aumentando, porque a nossa mente mente para nós. Isso é verdade. Então, eu sei que, no primeiro momento, a gente pensa, não tem como, tem. Eu falo por mim que tem. Eu decidi, em vez de ser uma vítima sofredora, eu escolhi ser uma heroína aprendiz. Isso é de viver, não é de ouvir falar, é de viver. E é possível você viver essa verdade. E hoje, através da minha história, através de tudo aquilo que eu vivi, quantas pessoas eu posso ajudar hoje a sair de lá desse passado? Quantas pessoas eu posso influenciar hoje a sair daquele estágio que não pertence a você, nem a mim, e nem ninguém? Você pode decidir hoje, você tem a vida que você merece. Eu, graças a Deus, cada dia mais estou me tornando a mulher que Deus me criou para ser. A mulher que tem a certeza de que é feminina, de que pode ser cuidada, que é a certeza que pode viver uma vida abundante. Isso é verdade. Isso é verdade. Você não foi chamado para viver uma vida medíocre, não, uma vida mediana, onde todo mundo faz. Eu também faço. Não, vamos viver uma vida extraordinária, como diz meu irmão Wellington Bega. É possível viver essa vida feliz. Vamos aí buscar de verdade essa transformação, essa metanoia que vem através de um arrependimento. Por que as pessoas sofrem tanto hoje? Porque a maioria delas estão vivendo uma metamorfose, que é uma transformação externa. Coloca a máscara do bonzinho, da boazinha, está morrendo de dor, que não resolveu. E é possível, sim, curar essa dor, porque Deus diz assim, eu permito a ferida, mas eu saro essa ferida. E Ele sara mesmo. Então, nós que temos a oportunidade hoje de depender de um Deus todo-poderoso, Ele vem sim curar, restaurar, trazer aí uma nova oportunidade que é hoje, por isso chama presente. Presente. Hoje uma pessoa, o que eu falo que o passado, a depressão para mim, trazendo com a linguagem prática, né? É uma coisa do cotidiano, do dia a dia, eu falo que é um passado mal resolvido. Quando eu vou para o estresse, eu falo que é um presente mal resolvido. Quando eu vou para a ansiedade, é um futuro mal resolvido. Eu nem sei se vou chegar lá. Então, hoje eu quero falar o que eu tenho aprendido, que é o confronto que me faz crescer, que me faz me tornar uma pessoa melhor. É sendo confrontado, é saindo dessa zona de conforto e ir para a zona de confronto. Eu falo que a água, por melhor que ela seja parada, ela apodrece. Ela apodrece. Então, nós temos que movimentar, nós temos que buscar autoconhecimento, nós temos que buscar ajuda. Para sair do caminho, como diz meu irmão Wellington Bega, você sai sozinho, mas para voltar para o caminho, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Hoje nós temos aí esse projeto extraordinário que tem transformado vidas, é transformado. Não é mudado uma vida, não é transformando. Buscando ali uma restauração de dentro para fora. Então, nós podemos, sim, viver uma vida bem resolvida. Você pode, sim, resolver esse passado seu. Você pode, sim, sair de lá e vir para o presente. E você pode, sim, desenhar o futuro que você deseja. Só depende de você, só depende de mim.
Isso é lindo demais. Quando eu falo para as pessoas, você tem a vida que você merece, ela fala, nossa, uau, como assim? Não tá bom? Então vamos buscar essa transformação, vamos buscar essa cura, vamos buscar essa ressignificação de mente, vamos substituir essas memórias traumáticas por uma memória de abundância, uma memória que te traz alegria. Então eu sei que muitos momentos da minha vida não foi fácil, não foi da noite para o dia. Como nós falamos no jornada, ali um ponto de partida. Nós vamos ali começando um processo. Então, eu falo que a mesma escada que você usou para chegar até esse fundo do poço que você se encontra hoje, muitas vezes nós nos encontramos, é a mesma escada que você vai usar para sair do fundo do poço, se é que poço tem fundo. Não sei, poço não tem fundo, quanto mais você cava, mais para dentro você vai. Então, eu quero convidar você a refletir sobre essa verdade. Essa é a verdade, coragem, verdade e humildade. Coragem para enfrentar o seu eu, enfrentar suas limitações, suas dificuldades. A verdade, porque ela liberta, porque ela cura. A humildade precede a honra. Então, é possível, sim, sair desse lugar aí de vítima sofredor, de vítima, e ir para um herói aprendiz, uma heroína aprendiz. Vamos viver o hoje, vamos curar. É possível, sim. Aquilo que eu disse, se for necessário medicamento, beleza. Mas se não for, se for possível, sim, fazer um tratamento, uma terapia, fazer uma imersão, voltando para dentro de você, encontrando com a pessoa mais importante da sua vida, que você não vê há tanto tempo, que é você mesmo. Então, isso é que nos traz esperança. É saber que é possível, sim, viver essa vida que nós merecemos. A vida que Deus criou para você. E nós temos que, sim, acreditar que é possível sair desse nível que você se encontra hoje e viver tudo aquilo que você merece. Então, hoje eu gostaria de falar aqui, o Wellington Berg, que realmente, quando eu atendo as pessoas que estão ali, né, vivendo essa depressão, cada vez mais eu tenho certeza absoluta que a pessoa precisa decidir. Ela tem que decidir sair do estágio que ela está hoje. O primeiro ponto que nós precisamos hoje é tomar uma decisão hoje. Não, eu vou fazer o que for preciso, porque eu não preciso viver essa vida que eu estou vivendo. Porque, como eu disse antes, o Bega falou aí, todos os sintomas, claro, tem a doença mesmo, mas muitas vezes são memórias, são pensamentos, são traumas que nós vivenciamos, foram perdas que nós tivemos, que têm nos impedido de viver aquilo que realmente merecemos. Vou passar a palavra para você de novo, Bega. E quando perguntam para nós, né, Bega, é possível fazer essa mudança? É possível viver isso que a Cida falou? Será que isso não é só imaginário? Não, deixa eu te falar uma coisa. 3 coisas são extremamente importantes. Se você não ouviu, eu vou repetir para você entender. Primeira coisa, é preciso coragem. Coragem para encarar o que você precisa encarar. Você não pode mais deixar as dores do seu passado se transformar na identidade do seu presente. Você tem que entender que você, cada vez que você não tem coragem para tomar uma atitude, você fica no mimimi, você fica chorando. Cuidado com justificativas, porque quem se especializa em dar justificativas não será bom em mais nada. Tem gente que pega as suas dores e ficam levando como justificativas. Ah, você não entende, eu fui lá, meu marido me largou, você não entende, eu fui traída, você não entende isso, não entende aquilo. Tá, então morra, morra, morra. Se joga no penhasco que resolve logo o problema. É lógico que não, é lógico que não. Muitas vezes nós empoderamos pessoas para que as pessoas possam nos ferir. Nós entregamos a chave do nosso coração para que a pessoa possa abrir aquela portinha do nosso coração e possa estraçalhar o nosso coração. Mas pega de quem é a culpa? Sua! É sua culpa. A partir do momento que você tem coragem de enfrentar o que nós chamamos de autorresponsabilidade, você começa a transformar a sua vida. Quem passa com mentoria comigo, com terapia comigo, eu quero dar um beijo grande, porque tem pessoas aqui também que são, né, minhas pacientes, são pessoas que estão aqui junto comigo. Então, hoje está muito legal, hoje tem uma turma bacana. Então, as pessoas que passam por mim, passam pela Cida, podem dizer o que nós falamos, se estamos falando a verdade ou não. Porque tudo que eu estou falando aqui é o que eu falo no dia a dia,
com os meus pacientes, que eu falo no dia a dia com as pessoas com que eu trabalho. Você precisa ter coragem para mudar a sua vida. Você precisa ter coragem para deixar o seu passado. Você precisa ter coragem de dizer assim: não quero mais tais pessoas na minha vida, porque nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. E as pessoas são também a média das pessoas que você é. Portanto, você se espelha nas pessoas e as pessoas se espelham em você. É coragem. É coragem para deixar o passado no passado. É coragem para chegar no ambulatório emocional, no hospital emocional, chegar lá no imersão e dizer assim, ó, tá aqui minha ferida, abre, tudo de novo, abre. Abre porque tá quente, tá inflamado e eu não suporto, eu não quero mais. É coragem. É coragem. Coragem para ficar, para deixar de ficar se apresentando como a mosca verde do cocô do cavalo do bandido argentino. Se sentindo a última das mulheres, o último dos homens. Coragem para você reescrever sua história. Ah, minha esposa me deixou, minha esposa... Ok, mas a vida continua. Pessoas dependem de você. Eu tenho certeza absoluta que cada um que está nessa live aqui e outros que vão assistir depois de gravada, vocês sabem que Deus deu a vocês um dom, talento, competências. Por que deu isso? Para que você seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então toma cuidado, porque nós temos que ter a coragem de parar de sermos egoístas. Nós temos que ter coragem de parar de dizer o mundo está à volta do meu umbigo. Não está à volta do seu umbigo. Porque se você acredita que você está passando por situações complicadas, duras, tristes, dolorosas, você precisa olhar dos lados e ver que tem pessoas muito piores. Se a dor da pessoa ao seu lado não te incomoda, você está mais doente do que a própria pessoa. Coragem. O segundo ponto é verdade. Chega de viver de mentira. Chega de viver de faz de conta. Chega de viver de máscara. Sabe, às vezes as pessoas vêm trabalhar com a gente, vêm no nosso consultório, vêm no imersão, cheio de máscara. A gente dá risada e falou, Vim, quer sarar? Quer curar? Derruba as máscaras. Seja quem você nasceu. Da forma que você é. As maiores dores emocionais é que nós queremos agradar as outras pessoas. Nós queremos ser aceitos pelas outras pessoas. Nós queremos a aprovação de outras pessoas. Nós transferimos para as outras pessoas um sentimento, uma necessidade de que as pessoas nos aceitem, que batam palmas para nós, que permitam, que façam elogios para nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Para com isso, não temos mais idade para isso. O tempo passa, o tempo voa. Vamos parar de sofrer. Vamos entender todo esse processo. Se a gente analisar bem, vamos buscar na história. Se nós lembrarmos de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, sabe o que ele fala? Um pensamento que ele tem, e ele diz para todos os médicos que estão se formando, ele diz assim, na prévia do juramento para a medicina, ele diz assim, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Você está disposto a se tratar, a curar, a ter uma metanoia, virar a chave do seu mindset, da sua mentalidade e deixar o passado no passado? Ou você tem hora que você deixa o passado, mas daqui a pouco, não, aconteceu tal coisa, aconteceu aquilo. Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome, questão de ética, mas posta, dia sim, dia não, fotos do filho que quase morreu, pequenininho, sofreu do coração e é um milagre. Mas em vez dele postar todas as vezes, meu filho é um milagre, meu filho não está acontecendo isso, ele toda hora está mostrando que o filho sofreu, que o filho passou dor, que o filho passou aquilo. Ei, aonde que nós vamos chegar com isso? Eu sei de onde Deus me tirou, mas o que me interessa falar agora para vocês é o que ele tem feito na minha vida e como eu estou sendo instrumento na vida dele. E não do passado. O passado tem que ficar no passado. Você olha no passado de vez em quando, sabe para quê? Para você ver o quanto você andou, o quanto você conquistou, o quanto você ganhou, o quanto você é feliz, o quanto você deve ser grato. Mas como a Cida falou, olha para o para-brisa, olha para frente. Sócrates, que foi outro também fantástico, um pensador incrível, toma cuidado. E fala, ele lá atrás, séculos atrás,
Ele já dizia de uma realidade de hoje, 2023. Ele dizia assim: tomem cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Vou repetir. Tome o cuidado de uma vida ocupada demais. Às vezes nós estamos ocupados com tantas coisas e nós estamos observando o que precisa ser observado. Às vezes mal nós conversamos com pessoas que nós amamos. Às vezes mal nós temos a oportunidade de ser um instrumento e servir alguém e a gente não serve. Nós temos aqui nessa live pessoas que trabalham também como terapeutas. Eu quero agradecer o pessoal da Secretaria de Saúde da cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, da qual eu tive o prazer e Deus me permitiu que eu pudesse treinar todo o pessoal aí da Secretaria de Saúde. Vocês que são terapeutas, vocês que trabalham, cuidado, assim como os capelões, também cuidado, porque nós mexemos, nós trabalhamos só com dores emocionais. Mas se você não se cuidar, se você não tiver uma blindagem psicológica e emocional, aquelas dores que tanto você quer curar vão começar a disparar as suas. A Cida Fábio fala muito bem. Cuidado, hein? Qual foi o vírus que disparou aí? Qual foi o vírus que disparou em você que você está começando a ter essa reação? Por quê? Por isso que nós temos que cuidar. Cuidando de quem cuida. Por isso que nós merecemos. As pessoas perguntam, eu preciso fazer terapia? Não, você não precisa fazer terapia. Você merece. Você merece fazer terapia. Você merece ser saudável psicológica e emocionalmente. E a terceira é humildade. Humildade de entender que nós não sabemos tudo. Humildade de saber que nós erramos, mas agora estamos dispostos a não errar mais. Humildade de entender que nós passamos por um processo. E esse processo, muitas vezes, é dolorido. Por quê? Porque quem é pai e quem é mãe sabe. Os filhos, olhe para eles. Crescer dói. Mudar incomoda. E a vida é assim. Mar calmo não faz bom marinheiro. O confronto, de fato, Cidas, o confronto me faz crescer, mas o conforto me deixa medíocre no estado que eu estou. Humildade é você parar de tomar o chá do Jatobão. Você quer conhecer o chá do Jatobão? Vai na imersão. Eu ia pegar ele agora, porque eu tenho aqui na consultório aqui, né? Eu ia pegar o chá do Jatobão, mano, mas eu falei, não, quem quer conhecer o chá do Jatobão vai ter que ir na imersão. Combinado. Você viu que rimou, né? É. Jatobão com imersão. É. Você entendeu? O que é o chá do Jatobão? Ah, Jatobão, eu não preciso. Que isso? O problema é o outro. O problema é meu marido, o problema é meu filho, o problema é não sei o quê. Eles ficam, presta atenção, cabeção. Assume que você é o problema. Sabe por quê? Porque se você é o problema, você também é a solução. Então está na sua mão. A depressão, ela vai provocando em você sentimentos, e eu falei para você, cuidado, que o primeiro sintoma é o humor, a alteração de humor. O segundo sintoma é a tristeza que fica instalada no seu coração por mais de 2 semanas, 3 semanas. Agora, sabe qual é a tristeza? Sabe aonde que ela se alimenta? Ela se alimenta de você não estar vivendo o que você nasceu para viver. Tristeza vem ao seu coração quando você não está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Todos nós, em determinados momentos, nós temos uma dor, nós temos um vazio no peito, nós temos algo que nos incomoda tanto e nós não sabemos por que isso. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo a vida que Deus preparou para que nós pudéssemos viver. Nós não estamos sendo quem Deus diz que nós somos. E aqui não estamos falando, nem eu nem Cida, estamos falando de religião. Você que está aí nos acompanhando, você tem o seu credo, sua crença, não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus. Um Deus vivo, um Deus presente. Um Deus, ó, top, pai. Ah, Bega, agora você falou um negócio que para tudo. Deus pai, não. Pai, não. Sabe por que você tem problema com Deus pai? Porque talvez o seu pai terreno não foi o pai que você precisou, que você merecia. Não foi o pai que te deu o colo. Não foi o pai que te afagou. Não foi o pai que te protegeu. Ao contrário, talvez tenha sido o pai que te violentou. Talvez tenha sido o pai que se dependesse dele, te jogava na prostituição. Talvez tenha sido o pai que dilacerou com o seu sistema psicológico e emocional. Mas eu quero te dizer que é possível. Assim como a Cida falou, é possível. E eu e Cida não falamos de teoria, de estudo. Não.
Nós temos estudo, nós temos conhecimento técnico, nós estamos falando aqui de autoridade. Porque o que me trouxe nessa vida de tratar pessoas e a ser da mesma coisa foi porque nós conhecemos as dores emocionais no íntimo. No íntimo. Eu e Cida, nós somos pessoas que alguns ou muitos chamam de improváveis. Improváveis. O que quer dizer improváveis, pessoal? Tinha tudo para dar errado. Pois é. Se eu continuasse pensando como eu pensava antes, eu tinha tudo para dar errado. Mas agora, como eu penso, eu tenho tudo para dar certo e já estou dando. A minha vida mudou. Quando eu pedi perdão para os meus filhos, para a minha esposa, quando eu entendi que a ciência era muito menor do que a palavra de Deus, que era muito menor a intimidade com ele, meu Deus, você não tem noção. Não adianta você conhecer de Gênesis a Apocalipse, se a Bíblia não é viva na sua vida, se você não faz, nem sequer você aplica nada. Nada na sua vida, nada. Então, pessoal, eu vou passar já a palavra para a Cida. Eu quero te dizer assim, aproveita. Aproveita, seja um instrumento. Mas para você cuidar de quem cuida, você precisa cuidar de você. Eu tenho aqui na live também alguns educadores que passaram por mim também. Existem inúmeros programas que cuidam das crianças, mas qual é o programa que cuida do educador? Qual é o programa que cuida da saúde mental e psicológica do educador? Que está todos os dias na guerra, todos os dias no front, todos os dias no campo de batalha, que ama o que faz. Porque existem, né, Cida, certas profissões que você faz por amor. É um sacerdócio, não é por dinheiro. Eu nunca vi um enfermeiro ser enfermeiro, abraçar a profissão para ser milionário, para ganhar a vida, milhões. Eu nunca vi um educador dizer, não, eu estou fazendo isso para eu ser rico. Bombeiros e outros profissionais estão de uma grande importância. Fazem porque tem uma vocação, são apaixonados, é uma paixão vocacional, assim como eu e a Cida. Somos apaixonados por pessoas, somos apaixonados por vocês. E nós não vamos cansar nunca, até que vocês entendam verdadeiramente que vocês nasceram para ser felizes, extraordinários. Agora, entenda que felicidade não tem nada a ver com alegria e tristeza. Não tem nada a ver com alegria e tristeza. Alegria e tristeza são emoções. A felicidade é estado de espírito. É você ter gratidão por tudo. Por tudo. Pega o pau tá torando. Eu gostei hoje, Cida. Gostei hoje quando o pau falou para mim assim, o pau tá torando. Eu falei, rapaz, essa eu não conhecia não, só. Agora essa é boa, o pau tá torando. E aí eu quero te dizer, quando o pau tá torando, quando a ventania tá brava, quando tudo tá muito louco, agarra na mão de Deus e vai para cima, seja quem você nasceu para ser. Não permita que as outras pessoas falem quem você deve ser. Cuidado com a falsa identidade, desvio de identidade. Não, seja quem você nasceu para ser. E aí as verdadeiras pessoas vão gostar de você. Aí você vai conseguir atingir a cura. Aí você vai ter coragem, você vai trabalhar em cima da verdade e você vai ter a humildade para ter a verdadeira metanoia e transformar a sua vida de escassez para abundância. Cida Franco. Então, né, agora eu vou deixar aqui os cinco passos que nós falamos, queríamos deixar para você. Então, o primeiro passo, eu quero falar para você que pare hoje de reclamar, para hoje de murmurar, para hoje de lamentar e comece a clamar. Muda a sua linguagem, transforma a sua linguagem. É importante você saber que a morte e a vida está no poder das palavras. Quem a bem utiliza come do seu fruto. Entenda isso. Comece a falar coisas que edificam, que te engrandecem. Por quê? Nós vamos falando, essas palavras se tornam verdade na nossa vida. Se você está aí todos os dias, não tem jeito não, é assim mesmo, né? Agora esperar a morte. Não, para! Começa a profetizar vida, começa a falar de coisas boas, começa a olhar para dentro de você e entender que é possível extrair tudo que você tem de melhor, porque você tem. Você precisa confiar em você. Segundo passo, confiança. Começa a confiar em você, acredite em você, acredite que é possível, sim, você sair desse poço horroroso. É possível você sair desse lugar de frustração, de decepção.
Porque você consegue. Você consegue. Começa a profetizar que você consegue. Começa a transformar a sua linguagem. Comece a transformar a sua linguagem. É um ponto importantíssimo. Terceiro ponto, perdão. Perdoe o outro e perdoe a si mesmo. Você errou lá no passado? Se perdoe. Porque Deus já te perdoou. Se perdoe. Perdoe o outro, sai de lá. Quando você se perdoa, quando você perdoa o outro, você se libera. Você está liberado para continuar essa jornada, para caminhar. Agora mesmo o Beck estava falando aí dos terapeutas, das lideranças, são padeiros famintos. Estão dando comida para o outro e morrendo de fome. Então, comece a alimentar você primeiro, valorize você. Quarto ponto, se valorize, se presenteie, se ame, se abrace. Acredite, você é especial. Você tem valor. Você tem valor. Qual é a sua identidade? Nós não sabemos a nossa identidade, por isso acreditamos em mentiras. Algo que vivenciamos no passado, que alguém falou que você não iria conseguir, que não iria dar certo, mas eu quero falar para você que vai sim. Vai dar certo sim, só depende de você. Acredite em você. Entenda que é possível. 5, vai fazer concertos. Vai fazer concertos, se é possível você encontrar essa pessoa, você encontrar, viver aquela situação de novo para consertar, faça isso. Se é algo que o seu pai falou a seu respeito, e você acredita até hoje, ou algo negativo, peça perdão, pai, me perdoe, fiquei com raiva de você 30 anos. Minha vida não andou para frente, eu estou no mesmo lugar até hoje. Então, para que eu possa sair de onde eu estou hoje, eu preciso fazer concertos, eu preciso liberar. A primeira pessoa que você precisa liberar hoje desse passado é você mesmo. Você precisa se liberar. É importante você entender. Quero falar mais, vamos para o sexto. Aqui nós iremos falar vários. Mas o sexto, o autoconhecimento. Vai voltar para dentro de você, mergulhe dentro de você hoje. Entenda o seu eu. O que realmente tem te sabotado? Nós nos sabotamos todos os dias, você tem se sabotado a todo momento. Vamos aprender como nos libertar de tudo isso. É possível, sim, você viver essa vida que você deseja. Eu não sei que momento que você se encontra na sua vida hoje, mas pare de lamentar, pare de reclamar. Quando eu reclamo de algo, eu estou clamando que isso aconteça de novo, 2 vezes. Se você está falando para mim hoje, não, você não conhece o meu marido, ele é terrível, você está pedindo para que ele continue terrível, mas comece a profetizar que tem uma solução para esse homem, e vai ter uma solução para esse homem. Ah, o meu filho está passando por um momento desafiador, está envolvido com pessoas erradas, situações erradas. Comece a falar que o seu filho é uma pessoa do bem, porque falar mal não vai adiantar, não, já piorou tudo. Comece a transformar todos os seus hábitos comportamentais. Da fala, do sentimento, do pensamento, do comportamento, vai transformando tudo. Vamos, então, agora começar a vivenciar a gratidão. Agradece pelo dia de hoje, agradece por essa oportunidade que é hoje. Você pode, sim, transformar a sua história. Nós temos transformado as nossas histórias todos os dias, é possível, sim, para você. Acredite em você. Eu quero que você saia hoje desse estágio que você se encontra e comece a fazer planos pequenos. Comece a fazer planos pequenos, curtos, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E comece a praticar as pequenas coisas, que você vai vendo o resultado, isso vai te dando entusiasmo para você continuar caminhando. Mas hoje, se perdoe, perdoe o outro, se valorize. Se valorize hoje, porque você merece a vida que Deus te criou para viver. É possível, sim. É possível viver essa vida abundante que você tanto almeja, tanto deseja. Você está pensando que é só com o outro. Não, é com você. É com você que está hoje conosco. É com você. Essa mensagem é para você. Tem algo na sua vida que precisa sair desse estágio que se encontra hoje. Precisa se posicionar. Posicionamento. Quem não posiciona,
fica à margem. Margem é marginal. Então, vamos nos posicionar no seu devido lugar. Vamos nos posicionar. Aí sim você vai ver que é possível, sim, viver tudo aquilo que você deseja. E vamos encerrando, né, Bela? Nesse momento, eu acredito que entregamos, né, aquilo que realmente importa nessa noite. Nós Sim. estamos aqui falando desse tema. Eu quero só, Cida, deixar minha mensagem de encerramento aqui, só falar uma coisa aqui do fundo do meu coração para vocês. Talvez você, nos ouvindo, possa de novo vir à sua mente, e cuidado que de fato a mente, vir à sua mente dizendo assim, já tentei de tudo, já tentei várias vezes, já fiz de tudo, já busquei toda ajuda, Bega, para mim não dá. Bega, para mim não dá, para mim pode ser que aconteça com outras pessoas, mas eu desisti, não dá. Deixa eu te dizer que esse pensamento que está passando pela sua mente é absolutamente normal, porque suas crenças que te limitam estão forçando isso, os comportamentos que te sabotam estão produzindo isso. Mas acredite em nós, nos dê um voto de confiança. A minha Cida, a todo esse time, a toda a família Imersão, nos dê um voto, porque nós, pela nossa experiência de muitos anos, a Cida muitos anos envolvida com isso, eu muitos anos nesse trabalho também junto, pode acreditar, nós já ouvimos inúmeras pessoas dizendo, olha, eu vim aqui, mas não acreditando. Eu comecei a mudar a minha mente, mas não acreditando. Me forçaram a vir aqui, mas eu não acreditando. Não é? E no finalzinho fala, e aí, agora, mudou sua opinião? Mudei. É possível. Então, quero te dizer que, embora, agora no encerramento, e as minhas palavras são que você tenha, de fato, coragem, abrace a verdade e tenha a humildade de dizer, vou tentar mais uma vez. Pode acreditar que só depende de você. E não joga nas costas de Deus, não. Deus não quis. Ah, não foi merecimento. Deus quer. Mas ele está esperando o seu passo. Porque quando você põe o passo, Deus põe no chão. Um abraço para cada um de vocês. Gratidão por tantas pessoas estarem aqui. Eu estou encerrando e vou passar para você, tá? Vamos deixar aberto para perguntas. Se alguém quiser. Opa, que bom demais. Eu estou aqui. Eu, por mim, diretoria manda aí. Vamos lá. Pergunta lá. Tem um Everton andando para ele. O Everton não para. Está andando para todo mundo lado lá. Olha lá. E está ouvindo, está assistindo, né? Oh, meu queridão. Deus abençoe. Beijo no seu coração, viu? Esse aí é um cuidador nato. Esse é um cuidador nato, um guerreiro. Um guerreiro. Ah, tá aberto, então. Nós estamos aí, eu e Cida à disposição. Você pode, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você pode ficar na liberdade. Se eu não conseguir responder, eu passo para o Bega. Se eu não responder, nós vamos pesquisar e traz para você. Mas um de cada vez, por favor. Então, vamos lá. Abram os microfones aí, pode perguntar. A pergunta é o seguinte aqui, Bega, o que é imersão que vocês falam no começo, que vocês falaram no começo? O Imersão é um encontro que nós fazemos, né, que começa no sábado e termina no domingo, aonde nós temos ali um ambiente extremamente seguro e todo muito bem preparado, aonde convida você a entregar tudo aquilo que está ainda te ferindo, tudo aquilo que ainda está te intoxicando. O programa Imersão, ele é uma soma de ciência com terapia e trabalho com Espírito Santo, com Deus. Porque nós falamos de Deus do início até o final do Espírito Santo. Porque nós queremos te apresentar um Deus. Veja só, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de religião, nós estamos falando de conversão. Converter nada, gente, nada. Nós queremos te apresentar um Deus que é vivo, é presente. Porque não há como você dizer que ele não existe. Ele existe. Você é uma criatura formada, criada por ele. E o Imersão, nós trabalhamos a fundo. Nós vamos para o fundo. Por isso que é um mergulho dentro de você. Você vai para lá fazer um mergulho de autoconhecimento. Não é autoajuda, não tem nada a ver. É autoconhecimento. Quem é o Bega? Quais são as dores do Bega? Quais são as dores que ficaram lá no passado que eu acreditava verdadeiramente que eu já matei, que eu já liquidei e agora ainda não?
Quais foram os perdões que eu disse, mas no fundo talvez eu não tenha dito com a intensidade que eu precisava? Lá na imersão você vai fazer isso. Então é um momento muito especial, onde vidas são transformadas, histórias começam a ser escritas, mas de uma forma completamente diferente. Mais alguma pergunta? É um de cada vez, gente. Não pode perguntar a todo mundo. Gente, vamos lá. Se quer transformar a sua vida, mete a boca no trombone. Pergunta alguma coisa, sem medo de ser feliz. Nós estamos aqui para sermos julgados. Ninguém tem a capacidade de julgar ninguém. Se vocês me conhecessem, vocês iam ver que eu sou pior do que vocês imaginam. Aqui, eu perguntava se eu não consigo perdoar. Alguma dica? Então, né? Perdão não é decisão. Então, quando eu decido perdoar, eu já começo a trabalhar a possibilidade de me liberar. Porque, na verdade, quando eu perdoo, eu estou me liberando dessa situação. Porque quando não perdoamos, somos escravos desse peso, desse fardo, né? Da mentira. E aí nós ficamos lá presos a esse passado, a essa situação, a tudo isso que aconteceu. Então, é importante você entender que perdoar é preciso. Perdoar é preciso. O Pega até comentou no início que quando você não perdoa, você toma o veneno querendo que o outro morre, mas na verdade quem está morrendo é você. Então, eu quero te dizer que, primeiro momento, decida, o resto é uma consequência. Mais alguém? Eu recebi no WhatsApp aqui, perguntando assim, reclamar, né? Porque a questão de você falou sobre você reclamar, sobre você blasfemar e tal, foi o primeiro ponto até que você colocou, né? Se isso realmente atrapalha. Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado, porque tudo começa aqui e vem para cá. Então, o mindset, ele começa nos nossos pensamentos. Isso também a gente vai ensinando lá na imersão, tá? Por isso que a gente fala muito dele. Você vai aprendendo que você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão gerando sentimentos. Tudo começa no pensamento. Vão gerando sentimentos. Esses sentimentos vão sendo produzidos, exteriorizados pela fala. Por isso que diz, a boca fala o que o coração está cheio. Então, toma cuidado, porque às vezes você vai falando tanta coisa, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu não pertenço, eu não mereço, eu não sei o quê. Eu não sei. Daqui a pouco você vai ver na sua vida virar um transbordo, virar um negócio do avesso, terrível. Por quê? Porque você vai escutando cada vez mais, você vai reforçando afirmações destrutivas na sua vida. Isso é uma neurolinguística que existe. Cuidado. Ó, Beca, esse negócio de neurolinguística aí é do demônio. Não, do demônio é ignorância. Do demônio é ignorância. Ignorância. Do demônio é ignorância. Então, deixa eu te falar. Tem muita gente que fala comigo, Beca, eu quero fazer esse negócio aí, mas é caro. Deixa eu dizer para você, conhecimento é caro porque você não viu o preço da ignorância. Verdade. Então, calma. Calma lá. Então, deixa eu te falar. Você precisa reprogramar, ressignificar, para que tudo saia da sua boca aquilo que você quer ouvir. Coisas boas. Se você não tem nada para elogiar uma outra pessoa, que o seu silêncio fale por você. Mas se vai sair da sua boca, se você vai sair, vai soltar para o universo, não se permita dizer o que não presta, porque você tem 2 ouvidos e uma boca. Então toma cuidado, porque o primeiro a ouvir o que você solta é você mesmo. Então, sim, reclamar, blasfemar, xingar, só vai reforçando um comportamento chamado comportamento limitador, completo, repleto de sabotagem, toxicidade na sua vida. Mais alguém? Por vez, não pode todo mundo, viu, gente? Tá causando Gente, quando fica todo mundo no silêncio aí, ou entendendo tudo ou não entendendo nada. Em nome de Jesus, fala alguém aí para eu, Cida, ficar feliz. Vega, todo mundo entendeu tudo. Gente, eu gostaria que vocês seguissem a gente nas redes sociais, Jornada Imersão, Instituto Cida Franco. Ed, fala dos seus aí, Ed. O Projeto Cuidar, projetocuidar.org, wellington.bega, me acompanha aí nas redes sociais, Facebook, Instagram.
LinkedIn, estamos aí. Estamos na fita. Agora nos stories, né? Agora no TikTok. Olha só, mas no TikTok também, né? Estamos aí abrindo o mercado do TikTok. Pergunta, gente. Pergunta aí. Daiane, pergunta você aí, Daiane. Pergunta alguma coisa. Você tá doido para perguntar, menina? Vai, solta uma aí. A sua microexpressão facial está me dizendo isso. Eu Nossa, amo. é como me chama. Fala aí, pergunte. E a vergonha, eu gosto de falar, gente, é que se eu começar eu não paro. Mas vai lá, faz uma pergunta só. Não precisa fazer 10, não. Faz uma só, vai lá. Imersão vocês acham que é necessário? Não entendi, repita, por favor. Quantos de imersão é necessário? Ué, quantos você for teimosa, ué. Cada vez que você é teimosa, não entende, você vai fazendo 10, 12, 20. Agora, tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante, Daiane. É muito legal, porque como é um processo, todas as pessoas que passam pela imersão mais de uma vez, todas elas, 100% afirmam. Meu, no primeiro eu vi isso, no segundo eu não vi isso, no terceiro eu vi outra coisa, quarto. Como assim? Como assim? Porque conforme você vai subindo o seu nível de evolução, de desenvolvimento, você vai ampliando a sua expansão da consciência. Conforme você vai ampliando a sua consciência, você vai ouvindo e vai interpretando coisas novas. Por isso que, de fato, como a transformação é um processo, se a pessoa pode passar mais de um, sempre é muito bom. E é importante que fazer o jornada, o primeiro desafio que você precisa vencer é a procrastinação. E o segundo ponto é saber que você existe e você é importante. Porque o que eu vejo hoje, percebo muito na vida das pessoas? Que ela cuida do marido, do filho, do pai, da mãe, da avó, do periquito, do papagaio, do cachorro, de tudo, menos dela mesma. Você vai ver aquele povo assim, aqueles cavalos mais extraordinários, que o pelo dele, assim, faz até assim, um movimento extraordinário. Quando você olha para o dono, tá morrendo. O que adianta? Então, precisamos primeiro cuidar de nós. Nós temos que saber quem somos, identidade e destino. Principalmente pessoas que são lideranças, que são pessoas que têm família, que têm filhos, que precisam de passar um resultado extraordinário para amanhã não falar assim, nossa, como deu tudo errado. Deu tudo errado porque é uma extensão de você, não tem segredo. Os filhos são uma extensão dos pais. Então, eles não aprendem com vizinhos, aprendem com vocês mesmos. Então, o jornal de imersão nada mais é do que um ponto de partida, e ali, quando as pessoas colocam em prática o que é colocado ali, não tem como dar errado, o resultado é extraordinário, não tem segredo. Eu tenho aí vários depoimentos que realmente têm me impactado e me entusiasmado a continuar nessa jornada, levando essa verdade à vida das pessoas, saindo da máscara do bonzinho, da boazinha, e vivendo a verdade, que é o melhor lugar de estar no lugar da verdade. A verdade é que é negócio, às vezes a gente não quer sair da posição de coitadinho, né? Né? Porque, na verdade, é o seguinte, esse lugar é gostoso, né? Eu quero falar que é horrível. Nossa, meu Deus, me poupe. Se você for olhar, é o pior lugar que um ser humano possa estar. Você tem que estar na condição de alimentar o outro, mas para que você alimente o outro, primeiro você tem que ser alimentado. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como que você pode fazer isso para o outro? Não tem como, você só dá o que você tem. Ô, Cida, apareceu aí uma mensagem, uma pergunta, né? Eu tenho transtorno bipolar, e será que isso pode ajudar? O transtorno de personalidade bipolar, hoje nós temos um resultado muito interessante através de uma técnica terapêutica, de uma linha de terapia chamada TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Tem de todas as terapias que eu estudei, que eu pesquisei, que eu venho trabalhando, a TCC é a que realmente tem um grande resultado. E justamente a TCC é uma das técnicas terapêuticas, uma das linhas terapêuticas que nós aplicamos no Imersão. Então, no Imersão, você vai conhecer um pouquinho de neurociência, você vai conhecer um pouquinho sobre neuropsicopedagogia, você vai conhecer um pouquinho sobre as ciências do comportamento humano, vai conhecer um pouquinho sobre a análise do comportamental, análise das microexpressões faciais, vai conhecer as psicoterapias que hoje trabalham em prática, psicologia humanista, psicologia junguiana, analítica. Então, nós pegamos o melhor de tudo que nós conhecemos e montamos o nosso trabalho do Imersão. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim.
vou te dar ali, você vai receber algumas orientações, algumas dicas para você começar a trabalhar. Por isso que nenhum trabalho, nenhum distúrbio, nada, inclusive depressão, ele não é resolvido só com medicamento. Por isso que todos os médicos, psiquiatras que são formados, têm essa especialidade médica, todos eles prescrevem o medicamento, mas já encaminham na hora para o acompanhamento terapêutico. O acompanhamento terapêutico, o que é? Vai mudando a sua chave. Porque você toma o medicamento ele é um protocolo médico que é feito para que você não faça coisas piores. Porque há 5 níveis de depressão, não deu tempo de eu falar, mas a primeira delas é a depressão, que é a pior delas. É a depressão mais acirrada. Essa depressão, eu tenho que tomar cuidado com ela, por quê? Porque passa na mente humana a vontade do suicídio. Então, o que é utilizado? Um protocolo médico aonde medica a pessoa para que possa sedar, para que possa trabalhar um pouco o distúrbio de humor e a pessoa vá conseguindo lidar com isso. Através do quê? Do apoio terapêutico. Por isso que nós não precisamos fazer terapia, nós merecemos fazer terapia. Então, eu quero reforçar, porque foi uma pergunta muito bacana sobre o distúrbio de personalidade bipolar. Sim, pode acreditar que você vai ter um caminho a começar a trilhar para tratar do distúrbio bipolar. É interessante que hoje uma secretária de um psiquiatra aqui em Uberlândia me ligou falando que ele gostaria de falar comigo para entender a linha, né, que eu trabalho, que ele gostaria de indicar as pessoas para fazer tratamento comigo. E eu tive um cliente, né, que fez fazer terapia, participou do jornada, e ela teve uma alta do psiquiatra. E foi interessante que o psiquiatra perguntou para ela o que eu fazia, como que era esse tratamento, porque ele não tinha dado alta para nenhum paciente, e ela seria a primeira. É isso aí, é fantástico. É fantástico. E como eu falei, né, Cida, nós vamos aí com o comandante Paul Reck aí de novo, voltou para a área aqui, né? Então, quero reforçar a todos os capelães, todos os profissionais, né? Pessoas que são maravilhosas, que amam o ser humano, porque capelania é um chamado, é um trabalho é um sacerdócio, né? Ninguém se torna capelão para ficar milionário, né, comandante? Nós tornamos porque nós amamos as pessoas, né? Mas aqui fica um alerta, você, capelão, que está nos acompanhando. Quem cuida de pessoas, cuidando de quem cuida, precisa ser cuidado. Então, foi aquilo que eu falei. Nós que trabalhamos com tantas dores, com tantos distúrbios, nós que aconselhamos tanto e fazemos o nosso trabalho de capelania, você também, capelão, precisa ser cuidado. Também precisa trabalhar com as múltiplas inteligências, né? A inteligência intelectual, a inteligência emocional, a inteligência relacional. E nós estamos aqui, abertos para isso, para cuidar de você, cuidar de cada um de vocês que estão nos assistindo e estiveram aí conosco até agora. O nosso chamado é isso, é cuidar de quem cuida. Verdade. E aí, Daiane, respondeu, meu bem? A carinha dela ali, ela uma só resolve, não, umas 30. Jornada de decisão, a melhor decisão. Quero agradecer, eu participei bem no início, por um instantinho, agora no final do meu treinamento com a Cruz Vermelha Americana, eu consegui retornar aqui, né? E aprecio demais. Graças e Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí pela iniciativa grande, tremendo. Obrigado, meu comandante. Muito obrigado, viu? Amém. Obrigado. Muito obrigada. E aí, pessoal? Podemos encerrar? Vamos encerrando, né? Primeiro, gratidão, né, a Deus por esse momento, por esse tempo de qualidade, por essa oportunidade de trazer para você, né, essa mensagem, esse recadinho. Nós estamos aqui para crescer nessa terra. Quero falar para você que é possível, sim, viver uma verdade. Nós temos aí Jornada Imersão, que vai fazer toda a diferença, é um divisor de águas, e pode contar conosco, nós estamos à disposição. A jornada, toda a sua equipe, nós estamos aqui para contribuir com vocês. E um detalhe importante, pessoal, estava esquecendo, preciso falar aqui, mana. Estamos nos programando para começar a jornada em imersão no estado de São Paulo. Tá bom? E aí, dependendo de outros estados, nós vamos para outros estados também. Em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, a qual é a minha segunda terra,
né? A segunda terra que eu amo de paixão. Nós já estamos na 22ª edição do Jornada Imersão. Né? Pra você ver quantas pessoas passaram. E agora, muita gente está me perguntando, o pessoal da Secretaria de Saúde, o pessoal que a gente convidou. Então, nós estamos aí nos preparando para ver o momento certo que Deus vai apontar para nós. E nós vamos, sim, iniciar esse trabalho no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Por que não, comandante? Nos leva lá para a Flórida, nos coloca aí nesse mundão afora, né? Que o senhor tem esse acesso todo. Mandou, chamou. Deus manda, nós obedece. Eu já ia perguntar pelo exterior, né? E quando estiverem prontos para iniciar, isso aí me avisa. Tá bom, aviso com o maior carinho do mundo, será muito bom. Amém, obrigado. Uberlândia acontecerá no dia 11 e 12 de fevereiro, sábado próximo agora. Estará acontecendo aqui em Uberlândia 2 dias extraordinários, onde teremos a consciência, o melhor estado, o melhor lugar de estar é no estado da consciência. Só modificamos aquilo que identificamos. Pessoal, beijo no coração, Deus abençoe a cada um de vocês. Ô, Hélio, antes de você ir, deixa eu falar um negócio que antes de ir embora. Para, meu filho! Tudo bem? Menino! Eu tive uma pergunta agora, não sei se todo mundo vai ter a mesma, mas por que toda vez que vocês fazem a pergunta, quem tem algo para dizer, dá um bug geral? O que acontece? Porque nem todo mundo passou pela imersão. Caraca! Que a hora que passa, meu filho, esse negócio de ficar com timidez aí não é de Deus, não, só. Muito doido. Como diz alguém que a gente conhece, é cabuloso. Não, e o melhor de tudo, ô Terence, o melhor de tudo, quando você pergunta, você entendeu? Então pergunta para mim. Mas é Terence, é uma característica, falando sério agora, é uma característica do ser humano que isso vem de crenças lá do passado. Verdade. Porque todas as vezes que nós perguntamos alguma coisa para alguém, se a pessoa não tratou isso ainda, arremete na época de prova. Então, parece que sabe, quando eu pergunto, quero saber se você sabe ou não, quando a gente pergunta, é porque a gente quer ouvir de você, né? É como em terapia. Eu e Cida só conhecemos as pessoas através daquilo que elas nos falam, aquilo que elas nos contam, né? Então tem que aproveitar. Eu aprendi, quando alguém pergunta uma coisa, eu sou que nem ali. Quando pergunta uma coisa, gente, sou o primeiro, eu quero, não vou, tem 30 perguntas, quantas que eu posso fazer? Não é não, comandante? É assim, ué. É assim. Mas é o ser humano, né? Ele passa por imersão e vai começar a fazer umas 30 perguntas de vez. Você vai ver. Isso é verdade. Vergonha, né, Beck? Vamos vencendo a vergonha. Opa, é isso aí. É isso aí, não temos vergonha de nada. Nós temos que honrar quem Deus nos fez para sermos assim. Então, vergonha não faz parte. Verdade. Tá bom? Pode falar, Danilo. Abre o microfone, pode abrir, pode falar. Ó, pessoal, quer, mas não quer, né? Não quer falar, mas não sai da live, né? Olha você vê, comandante. Ó o comportamento humano. Quer, mas não quer, não sai da live. Né? Eu digo aqui que é Vera Misa. Cadê ela? Às vezes foi sem querer. É só clicar aqui no meio, aqui embaixo. Aqui no meio, ó, no microfone, se quiser perguntar. Foi sem querer. Ok, então, nós estamos agora, vamos encerrar, né? Então, pessoal, obrigada, gratidão pela vida de cada um. Nós estamos à disposição, temos aí toda uma equipe, temos redes sociais, temos telefones. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, estaremos à disposição de vocês, ok? E vamos aguardar, né? A Dayana aí, né? Sábado conosco, não é verdade, Dayana? Ou vai procrastinar para depois? Olha lá. Eu falei assim, não, vai ter um negócio na igreja, eu vou ter que ajudar lá. E eu pensei, não, para de mentir para você mesmo, dá tempo. É isso aí. Parabéns! Para de sabotagem! Para de sabotagem! Dayana, faz por você e faz por esse tesouro que está aí do seu lado, ó. Verdade. Eu não posso ficar falando, não, você já chora, então vai dar Aí Vai fazer que lá você vai chorar demais lá. Mas é bom. A Vanilza, eu acho que ela quer abrir, ó. Pode abrir, ela abriu a câmera aí, ó.
Pode falar, Clica em ô, e-mail se Berenice, quer fazer falar? pergunta, você abriu o arquivo Pode. agora. Pode falar? Ô, Michel, você não No consegue meio abrir, aqui, ó. você não consegue abrir o microfone dela? Não? Acho que ela abriu, ela Parabéns abriu. para você. Ah, deu certo. Boa noite, eu sou de Pinda, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer o Bega, sou Maravilha. enfermeira, estou adorando essa conversa, tá? Embora eu tenha uma grande experiência, né, com pacientes, com pessoas, trabalho de saúde da família, então você tem que ter todo um potencial para estar entendendo o mundo das pessoas. Tem hora que a gente precisa que alguém entenda o nosso mundo, né? Que é o cuidar do cuidador. É isso aí. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter esses bate-papos, essas conversas, para a gente poder se ressignificar até na nossa própria profissão. Muito bem, parabéns para vocês, boa noite para todos que participaram, tenho certeza que todos agregaram muito conhecimento e vamos continuar aí com os nossos bate-papos. Obrigado, Veranice. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado pela profissão que você abraçou por paixão. Desde aqueles nossos encontros lá, eu venho falando, né? A profissão de enfermeiro é algo assim, é um sacerdócio. É algo que é maravilhoso. Então, Deus te abençoe pela profissão que você abraçou, pelo carinho que você dedica às pessoas. E nós vamos estar em outras lives e faço questão de nós estarmos juntos novamente. Viu? Ok. Muito Manda obrigada. um beijão grande lá para a turma toda sua lá, viu? Mando Manda um sim, beijão. mando. Fala pro Beto.